lá no caderno, né, e nos territórios, cotidianamente sendo enfrentados pelas populações. E aí eu trago também as categorias para a gente pensar quem, né, são as categorias atingidas pela violência, pelos conflitos nesses territórios, né, e no campo brasileiro. Ele mostrou um pouco dessas categorias, né? Foram 4 ocorrências nos territórios sem terra, e eu destaco o Vale do Jaguari como a área do nosso Ceará de luta histórica, né, do movimento. 3 ocorrências de territórios indígenas, e eu trago aqui, destaco a Lagoa da Encantada, onde estive recentemente conversando com a Cacique Pequena, e ela tem muito essa preocupação, assim como os mais velhos, né, de ao longo de todo esse tempo ainda existir conflitos nas fronteiras, e que ela carece, né, e se queixa muito dessa falta de apoio do município de Aquiraz em relação a esses conflitos. E acaba que os órgãos que são responsáveis pelos territórios indígenas, são de âmbito federal, também deixam um pouco a desejar, né, nessas visitas, nesse apoio, e os processos de demarcação, oficializando todo o território para evitar que esses conflitos se agravem. Então, a Lagoa da Encantada é uma parte do território de Jericoacoara de enfrentamento assim, histórico, né? Desde aquela luta contra a Ipioca, que vocês devem conhecer aí, que já ocorreu de forma muito mais acirrada, né, um tempo atrás. A outra categoria que o caderno traz, de povos que também são atingidos por essa violência, é a categoria quilombola, com 2 ocorrências, né, Caucaia e Aracati, e a categoria de pescador, Capuí. E eu destaco, né, que desse universo das categorias que eu menciono aqui, mais de 1.000 famílias estão envolvidas, né, nesse contexto de violência e de conflitos por terra. Mais de 1.000 famílias estão envolvidas dentro desse contexto, e o caderno traz esse universo, né, dentro do Ceará. Então, se a gente pensar como esses territórios, né, podem ser apoiados, né, juridicamente, pensados a partir das políticas públicas do Estado, de todos os setores que eu mencionei aqui, né, porque nós temos os dados, sabemos onde está ocorrendo o conflito, onde está ocorrendo a violência. Então, como o Estado pode proceder e como nós, enquanto sociedade, educadores e educadoras, podemos contribuir com esse processo. Eu quero destacar que essas categorias são alvos históricos de discriminação, né, e, portanto, estão mais vulneráveis à violência no campo, na cidade, do nosso território brasileiro e cearense. Então, há aí uma negação de direitos, e inclusive de direito à propriedade, nessa categoria, desse par dialético terra-território, né, onde se exerce a vida, se exerce a prática da agricultura, da pesca, né, suas vivências tradicionais, enfim. E esse preconceito, né, e essa exclusão, essa perseguição e essa violência é fruto dessas relações de poder que regula a distribuição da riqueza e dos privilégios no país. E aí o caderno aponta alguns caminhos para que a gente possa enfrentar tudo isso. Então, além do caderno trazer os dados, que eu enxergo isso como uma denúncia, e se a gente for analisar toda a série histórica que está disponível, nós podemos reunir ainda mais dados sobre cada estado, cada região, cada território que foi mencionado pelo caderno, e acompanhar, né, a trajetória desses conflitos nesses territórios para exigir políticas públicas, né? Então, o caderno traz, no seu fechamento, propostas para se combater ou para se enfrentar esses contextos, né? E uma das sugestões trazidas, e aí nós vamos debater aqui ao longo dessa tarde, certamente, que é a elaboração desses diagnósticos, né, e de ações educativas que possam levar a sociedade a conhecer esses dados. E eu destaco que a importância de estarmos trabalhando em formações continuadas com esse caderno, né, com esses dados. Para vocês terem ideia, dos 87 territórios quilombolas do estado do Ceará, há um mês atrás, nós estivemos, João Alfredo estava até lá também, no 87 territórios, nós temos 50 certificados apenas. E há um mês atrás, houve uma emissão de titulação de parte de um território quilombola lá em Tamboril. Então,
vejamos isso, exatamente. Então, o passo lento, né, da política pública em relação ao reconhecimento e articulação dessas terras quilombolas, indígenas, de assentamento rural sem terra, de pescador, de colônia de pescadores, enfim. Então, nós estamos andando a passos muito lentos. Portanto, é preciso que a gente cobre essas políticas públicas, agilidade, principalmente no governo que nós estamos atualmente. Nós podemos mobilizar ainda mais. E eu acredito que o que o caderno traz como proposta, né, eu já estou com o tempo aqui terminando, é plenamente viável a partir das nossas articulações, mobilizações, né, em cada setor que a gente atua, em cada espaço que a gente transita, de levar esse conteúdo, de trabalhar com isso nos espaços em que a gente tem atuado, tá bom? Então, muito obrigada e contem comigo.